Lucas capítulo 18. Abra aí comigo, eu leio do verso 1 até o verso 8. Enquanto você abre aí, eu vou tomar um pouquinho d'água. O nosso tema é a parábola do juiz iníquo. Essa expressão é muito interessante, daqui a pouquinho eu explico ela para nós, tá bom? Lucas 18, de 1 a 8, diz assim o texto sagrado: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, ela venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E essa pergunta que deve ecoar em nossos corações. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra nós trememos e tememos ao Senhor. Eu me rendo, me prostro e me curvo diante da autoridade bíblica e peço que o Senhor me use apenas e tão somente como instrumento, e que esse texto venha a trazer grandes reflexões em nossa mente. Nos ajude, Senhor, a orar mais, a sermos mais perseverantes, e nos ajude a entender a profundidade desse texto e dessa pergunta que Jesus nos deixa. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Gente querida, o texto começa dizendo e falando que Jesus está contando mais uma parábola. Nós estamos aqui no capítulo 18. No capítulo 18 nós temos a cura dos 10 leprosos. E aí você conhece essa abordagem, nós já falamos sobre isso, quando Jesus cura 10 leprosos, mas somente um volta dando glórias a Deus. Então Jesus já estava preparando os seus discípulos e também a multidão, as pessoas que estavam ouvindo, que há muitas pessoas que recebem muita coisa de Deus, mas não agradecem, não tem a percepção, a perspicácia ou até mesmo a forma de ver a vida pela lente da gratidão. Só querem reclamar, a verdade é essa. Na realidade, as pessoas, ou boa parte das pessoas, só querem receber, não tem um olhar de gratidão. E Jesus vai mostrar que aquele que volta para dar glória a Deus é um samaritano, é um estrangeiro. Fica ali uma coisa bem incômoda para aquelas pessoas, ou seja, todas as pessoas estão recebendo bênçãos de Deus. 10 pessoas leprosas recebem a cura, o milagre, mas somente um volta para agradecer. E depois, na sequência, Jesus vem falando a respeito do reino de Deus, mais um embate ali com os fariseus, e nós chegamos aí no capítulo 18. E Jesus então vai usar essa parábola, vai usar essa ilustração e vai mostrar que numa cidade tinha 2 pessoas, e ele vai falar dessas 2 personagens na sua parábola, na sua história. Obviamente os seus ouvintes iniciais entenderam perfeitamente, porque em toda a cidade havia uma viúva, e em toda a cidade havia também um juiz que julgava as causas daquela cidade. Diferentemente da nossa visão mais ocidental, e principalmente no nosso país, que nós temos a questão da democracia, o juiz naquele contexto oriental era também considerado uma pessoa extremamente importante na cidade. Assim como, por exemplo, no nosso país, no nosso Brasil varonil, aí lá nos rincões aí de algumas décadas para trás, quem mandava na cidade, todo mundo sabe disso, era o padre, o delegado e o prefeito. Então o prefeito tem, ou tinha, a sua função
tá bom? Mas quem gerenciava a cidade eram os seus pares, juntamente com o prefeito. Nesse contexto, o juiz era quem mandava na cidade, era quem dava a sentença. Então Jesus abre o texto falando que nessa cidade tinha um juiz, e esse juiz tem algumas características que nós veremos agora, e também nessa mesma cidade tinha uma viúva que demandava as situações ali do juiz. No entanto, essa parábola eu acho muito interessante por dois motivos. O primeiro motivo é que Jesus deixa claro, e Lucas nos ajuda nisso, né, como médico, que o espírito, ou a lição, ou a profundidade da parábola já está claro. Então Lucas, ele é muito perspicaz, porque ele fala o seguinte: olha, eu vou mostrar para vocês uma parábola que Jesus contou, mas antes de contar a parábola eu já vou dar o desfecho da parábola. É como se você estivesse conversando com alguém que já viu um filme, ele fala assim: eu já vi o filme, e no filme vai acontecer isso, que a gente chama de spoiler, né? Então Lucas, ele abre o texto falando o seguinte: olha, eu vou contar a parábola de Jesus, mas Jesus já está falando sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Então a lição que vocês vão aprender é essa, tá bom? E aí parece que ele está falando assim: a história é só para ilustrar que vocês devem orar. Então o que nós aprenderemos com essa parábola? Nós aprenderemos que nós devemos orar. Nós aprenderemos que nós devemos orar sem cessar. Nós devemos orar sem esmorecer, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E aí então ele vai usar uma situação do cotidiano para mostrar para nós como nós devemos orar, e vai então falar dessa relação do juiz com essa viúva. Versículo 2: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem nenhum. Veja que o primeiro personagem é aquela pessoa que decide, é aquela pessoa que julga, como eu estava dizendo, as causas da cidade e das pessoas que moram na cidade. Ele é uma autoridade, ele é aquele que vai distribuir as sentenças, ele é aquele que vai resolver os conflitos da cidade. Diferentemente da nossa cultura, por exemplo, onde a gente já, principalmente nos últimos anos e nas últimas décadas, essas figuras do juiz ainda têm muita autoridade. Nós precisamos inclusive ter e nutrir isso diante de uma autoridade, de um juiz, muito respeito, honra e tal, isso é bíblico inclusive, mas naquele contexto era uma autoridade máxima. Se o juiz determinasse qualquer coisa, aquilo tinha que acontecer, porque ele recebeu do Estado, do governo, nesse caso aqui do Império, essa força judicial para tratar as demandas da cidade e resolver as questões legais, jurídicas. E aí o nosso seminarista Lucas, que é dessa área do direito, poderia explanar para nós com mais profundidade essa questão aí do juiz julgando naquele momento e naquele contexto histórico. Só que a figura do juiz, ou a figura daquele que cuida das leis, sempre foi uma figura de uma pessoa centrada, de uma pessoa de Deus, de uma pessoa moralmente respeitada. Agora, nesse contexto e nessa sociedade, uma pessoa que se encaixaria dentro desse perfil, ela tinha que temer a Deus. Porque uma pessoa que não teme a Deus não pode ou não tem condições de aplicar a justiça. Essa é uma questão que Jesus coloca e que a gente às vezes não entende no texto. Se Deus é justo, aqueles que temem a Deus logo conhecem a fonte da justiça e logo praticarão a justiça. Então o que Jesus está colocando para nós é o seguinte: esse juiz, ele não teme a Deus, ele não tem nenhum referencial de devoção a Deus. A partir disso, a segunda característica é que ele não respeita homem nenhum. Por quê? Porque ele é orgulhoso. Porque uma pessoa que não teme a Deus é uma pessoa extremamente orgulhosa, é uma pessoa vaidosa, ela crê nela mesma, ou seja, ela crê em si mesma, o seu eu é que está no comando. Ela não teme a Deus, ela não respeita a Deus, ela não honra a Deus, ela não tributa louvor a Deus, ela não reconhece as dádivas de Deus. Simplesmente ela vive a vida como um ateu, uma pessoa como se não houvesse Deus. Ela é uma pessoa extremamente presunçosa. E aí é interessante que a segunda característica é que quando você não teme a Deus, você não respeita as pessoas. E aí o Lucas vai falar para nós que esse juiz não respeitava homem nenhum.
Ou seja, ele mandava do jeito que ele queria, fazia do jeito que ele queria, dava as cartadas do jeito que ele queria, simplesmente porque ele era juiz. Como ele não amava a Deus, ele não respeitava a Deus, ele não amava também o seu semelhante, o seu próximo, e nem reconhecia a imagem e semelhança de Deus no seu próximo. Então, ele tratava as pessoas simplesmente como números, como casos, se fosse na nossa legislação mais contemporânea, mais um processo, mais um julgamento. E aí a conclusão que eu cheguei é que quem não teme a Deus não respeita homem nenhum. Quem não respeita a Deus faz guerra. Quem não respeita a Deus distrata as pessoas. Quem não respeita a Deus, quem não teme a Deus, não tem valor nenhum pela vida. Vai vivendo de qualquer jeito, vai brigando com as pessoas, vai criando atritos. Inclusive, diga-se de passagem, todo mundo comovido com a guerra, ou as guerras, né? Porque não é uma guerra só em curso no mundo, tem muitas, ou no mínimo 4 ou 5 grandes guerras no mundo, e a gente fica preocupado com as guerras lá de longe, e a gente não percebe as guerras perto. As guerras e conflitos, por exemplo, nas nossas relações, guerras e conflitos por conta de ideologias políticas, guerras e conflitos nas nossas famílias. Mas o que é chocante é falar daquilo que está lá longe, e a gente não percebe a expressão de Tiago, que os nossos maus desejos e o nosso coração que não teme a Deus é que promove guerra. Simplesmente Jesus está mostrando para nós que havia nessa cidade um juiz, e esse juiz não temia a Deus, não respeitava homem nenhum. Mas nessa mesma cidade havia também, versículo 3, uma mulher, uma viúva que ia ter com ele, que vinha ter com ele, sempre falando o seguinte: julga minha causa contra o meu adversário, trata-me com justiça, resolva isso para mim. E a viúva é essa segunda pessoa, esse segundo personagem, uma pessoa extremamente à margem da sociedade. Já expliquei, já falei isso várias vezes. Uma viúva no contexto do primeiro século, uma pessoa extremamente rechaçada a viver à margem da sociedade, ou que a sua família cuide, trate, porque não tinha previdência social, a mulher não era nem contada e tinha essa questão da fertilidade. Ela viúva, perdeu seu marido, não tem casamento, não tem renda, vive uma situação assim, meio que de desprezo, desqualificada para a cultura da época, tinha lá todo o sistema para voltar a ter um outro relacionamento. Então simplesmente era uma pessoa que estava ali, ninguém dava crédito, ninguém dava voz a uma viúva, diferentemente da nossa cultura, por exemplo. Na nossa cultura nós temos várias ações de seguridade social, espiritual, emocional para as viúvas, mas nesse contexto não. E esse é o contraste. Há uma pessoa extremamente poderosa, uma pessoa que manda, uma pessoa que tem bons recursos, e é uma pessoa fraca, vulnerável. E o que Jesus está mostrando é esse contraste. Tem uma viúva, e essa viúva pede nada mais, nada menos do que justiça. Ela não pede outra coisa. Ela não chega para o juiz e pede uma vida boa. Ela não chega para o juiz, por exemplo, e pede um cartão para sair gastando lá nas ruas de Jerusalém. Não, ela não faz isso. Ela não pede, por exemplo, um plano de saúde. Ela não pede medicamento, ela não pede alimento. Ela não vem pedir uma cesta básica. Não, ela só pede justiça. E é interessante porque ela que está sendo injustiçada vai na fonte da justiça pedir justiça. Parece até que nesse contexto, ou nessa associação, nós estamos falando do Brasil, que a gente tem que clamar a justiça, pedir justiça. E a justiça parece que é algo que está fora de moda. E o que está na moda, de fato, de verdade, em curso no mundo, é a injustiça. E essa mulher chega diante do juiz e fala o seguinte: ô juiz, o senhor pode fazer a sua função e julgar a minha causa contra o meu adversário? E aí, fazendo a lição de casa, essa expressão adversário significa um opositor. Provavelmente ela tinha um litígio judicial, uma demanda legal. Ela não tinha provavelmente dinheiro para pagar um advogado, então ela tem que ir direto no juiz. Hoje, isso seria quase que inimaginável para nós, você chegar diante do juiz. Você não vai lá diante do juiz, você tem que ter um advogado, tem que marcar, mas ela tinha acesso, então ela vai até o juiz. Provavelmente, como ela é viúva, havia aqui alguma questão de herança.
E ela estava pedindo para o juiz: olha, eu sou viúva, não tenho recursos e o senhor precisa resolver essa demanda aí. Tem essa situação e tem meu adversário, e não adversário aqui no sentido de opositor, né? No sentido de oponente, melhor dizendo, mas de opositor no sentido das ideias. Talvez abrindo um parênteses, né? Como as famílias se desestruturam quando precisam lidar com a herança. Ela tem uma causa, ela precisa ir para a justiça. E aí, versículo 4 vai dizer para nós que ele, por algum tempo, nem atendeu, nem ouviu. É muito triste isso, porque algumas autoridades não nos ouvem. Algumas autoridades pensam que a nossa voz não é relevante, ou a nossa causa não é importante. Eles não estão na nossa pele, né? Mas essa mulher vai até o juiz, pede, ele não atende, e aí ele fala o seguinte: bem que eu não temo a Deus. Ele reconhece isso. Ele é tão iníquo, ele é tão, nesse sentido, depravado de devoção, ou afastado de devoção, que ele fala assim: bem que eu não temo a Deus, não respeito homem nenhum, ou seja, não tenho limite, barreira nenhuma, todavia essa viúva me importuna, porque todo dia ele tendo contato com ela, eu não sei como que era o ambiente de trabalho, eu fico imaginando, ele chegando e essa mulher estava lá na porta, falando. Se fosse nos nossos dias, ia estar com megafone, né, com uma folha de cartolina lá, minha casa lá, meu processo número tal, e ela fica então importunando ele. Isso incomoda, entendeu? Isso trazia para ele algum constrangimento, não sei, e ela fica falando o seguinte: olha, julga a minha causa, e ela fica batendo sempre na mesma tecla: ô juiz, me ajuda. E aí diz o texto no versículo 5, para que ele não ficasse sendo molestado, ou seja, incomodado, importunado, o que ele faz? Ele vai então julgar a causa da viúva. No versículo 5, julgarei a sua causa. Ou seja, na realidade ele não queria agir com justiça, ele queria se livrar de quem? Da viúva. E aí eu fico imaginando e fazendo algumas reflexões. Será que essa viúva aqui era fácil ou difícil de relacionamento? Como que será que essa viúva abordava ele? Com alegria, com flores, ô juiz e tal. Então dá para a gente tentar imaginar que isso causava algum constrangimento. Agora o fato é, versículo 6, disse o Senhor, e Jesus vai falar para nós: considerai no que diz esse juiz iníquo. Aqui tem duas questões interessantes. Essa expressão considerai é a mesma que Jesus usa lá em Mateus capítulo 6, quando ele fala da ansiedade, por exemplo. Vocês que estão ansiosos, vocês precisam considerar a beleza do lírio, da flor do campo. O que é considerar, irmãos e irmãs, se não, como diria o bom nordestino, botar reparo. Você precisa parar e analisar, olhar. Então considerar é fazer uma reflexão. Então o que Jesus está falando é o seguinte: considerem, parem para pensar que até um juiz que é iníquo foi favorável e fez justiça. Agora, olha que interessante. O que é iniquidade? A gente às vezes lê a Bíblia, a gente pensa que iniquidade é um adjetivo para quem comete muito pecado. Também tem esse sentido, mas iniquidade significa para nós que uma pessoa, ela está tão imersa no pecado, ela está tão acostumada a pecar, que ela já não sente remorso, ela não sente culpa, simplesmente a mente dela, segundo Paulo em Romanos, é uma mente cauterizada, é uma pessoa que pecou tanto, e ela está tão envolta no pecado, que ela nem percebe que ela está pecando, que ela nem percebe a gravidade do pecado que atinge a santidade de Deus, simplesmente ela vive pecando. Aquilo não dói mais, aquilo não incomoda mais. O que Jesus está falando é o seguinte: esse juiz é iníquo, pecador, diga-se de passagem, ateu, não acredita em Deus, mas considerem naquilo que ele fez. E aí Deus é o padrão da justiça. E aí Jesus reforça isso: se esse juiz, com o coração cauterizado pelo pecado, com uma mente extremamente afastada das coisas de Deus, sem nenhum princípio de sabedoria e de justiça, promoveu justiça, quanto mais Deus. Louvado seja o Senhor.
versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? E essa é a pergunta, irmãos. Então por que Jesus contou essa parábola? Para nos lembrar que Deus vai aplicar a sua justiça nas nossas causas. Aí a minha pergunta é: quais são as suas causas? Quais são, parece até igreja neopentecostal, né? Quais são as suas causas impossíveis? Quais são as suas inquietações insolúveis? Quais são os seus dilemas? Quais são as suas ansiedades? Quais são as suas preocupações? E a pergunta é: por que você não coloca tudo isso diante do justo juiz e pede para o justo juiz julgar a sua causa, cuidar do seu coração, cuidar das suas demandas, orientar a sua existência? Por que nós queremos julgar? Por que nós queremos a vingança? Por que nós queremos ter o controle? E nós não temos o controle, nem podemos ter o controle, porque se o controle estivesse nas nossas mãos, nós faríamos tudo errado. Agora Jesus no versículo 7 vai falar isso: olha, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? E vale lembrar que essa expressão aqui, escolhidos, é muito importante, porque nós somos parte e fazemos parte do povo escolhido, da nação eleita, da geração eleita pela bondade de Deus. Agora, Deus é tão bondoso, guarde isso, tão gracioso a ponto de nos salvar e nos colocar no seu povo, e Ele não vai atender os nossos pedidos, irmãos e irmãs. Ele não vai ouvir o nosso clamor, irmãos e irmãs. Ele não está atento à nossa vida, irmãos e irmãs. Ele está com os olhos varrendo todo mundo e olhando para você. Você é escolhido, escolhida de Deus, e Deus vai fazer justiça. Então não pense que as injustiças que estão fazendo para você ou contra você, na família, no trabalho, em qualquer contexto, está fora do alcance do olhar de Deus. Não deixe de clamar, não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, não deixe de suplicar, porque Deus vai fazer justiça, e a justiça de Deus é perfeita, sem pecado, sem mancha, nos abençoa, nos cura e nos coloca na direção da santidade. O homem, por mais bondoso que seja, ele continua sendo ser humano e ele não consegue ser justo na sua inteireza. Agora, nós confiamos no caráter de Deus, é isso que Jesus está falando. Mesmo aquele juiz sendo iníquo, conseguiu agir com justiça e julgou com correção ou com certeza a situação da mulher, da viúva, muito mais Deus agindo em sua causa. Agora a questão é o seguinte: essa mulher ia todo dia pedir justiça. A pergunta é: você, eu, temos a mesma perseverança dessa mulher? Temos a mesma persistência dessa mulher? Confiamos mesmo naquilo que nós pedimos? Porque às vezes nós pedimos por uma coisa hoje, daqui um dia a gente pede por outra, e a gente já esqueceu o nosso pedido, e a gente vai esmorecendo ao longo do trabalho, ao longo do caminho, ao longo da vida, ao longo da jornada. E essa expressão de Jesus é muito forte para nós. Vocês clamam a Deus dia e noite, porque essa mulher clamava todo santo dia. Eu fico imaginando essa mulher no culto de oração. Imagina, Rafa, todo dia, todo domingo, todo culto. Tem algum pedido? Essa viuvinha levantava a mão. Tem um pedido. Eu tenho um pedido do coração e tenho esse pedido da causa que está na justiça. Domingo que vem ela... E aí alguém, um Jefferson da vida, fala assim: pô, essa irmã só tem esse pedido. Não, esse é o pedido da vida dela. E ela fica pedindo, confiando na resposta. E isso é oração, irmãos. Qual é o seu pedido diante de Deus? E que você fica pedindo, clamando, orando, na certeza que Deus, com o seu caráter justo, vai abençoar, não o seu pedido, não do seu jeito, mas do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e no tempo que Ele quer. Ele é Deus, Ele é soberano, e Ele vai fazer justiça na hora dele, porque você é escolhido, porque Ele te ama, porque Ele tem um propósito na sua vida. Agora, por que você e eu deixamos de orar por pessoas que ainda não se converteram? Mas nós esmorecemos. Por que nós deixamos de orar por missionários? Porque nós esmorecemos.
porque nós estamos distraídos com outras coisas. Agora, dá uma olhadinha aí no versículo 7. Embora pareça demorar, Deus sai em nossa defesa. Um dos problemas sérios que nós temos é que nós queremos tudo no nosso tempo, do nosso jeito, e queremos tudo para ontem. E ainda mais vivendo nessa sociedade agitada, acelerada, corrida, ansiosa, nós queremos tudo para ontem. E é interessante que Pedro, por exemplo, vai dizer que, olha, Jesus está voltando e Deus tem prolongado esse tempo da vinda de Jesus, né? Retardado, essa expressão de jogar mais adiante, por amor, por benevolência. Parece demorar, mas Ele vai agir. Parece que Jesus não vai voltar, mas conforme nós ouvimos na semana passada, no domingo, no toque da trombeta, Ele está chegando, Jesus está voltando. E essa é a ênfase do texto. Você está antenado, você está vigilante, você está vigiando em oração, você está atento aos sinais do mundo, você está orando, ou você já esmoreceu? Porque volte lá comigo no verso 1, o texto vai dizer que o dever do cristão é orar. Achei interessante isso. Por que Lucas, o médico, coloca essa expressão, dever? Quando você vai no médico, ele faz lá os exames, a consulta. Primeira coisa que o médico faz, na hora que ele fala assim, então, ele vai te encaminhar a receita. Ele fala, você, o que ele fala para nós? Você deve tomar esse medicamento. Ele pega a receita, não faz assim com a gente? Você deve tomar esse medicamento nesse horário, de 12 em 12, 6 em 6, ele vai lá. Esse é o dever do paciente. Qual que é o dever do médico? Qual que é o dever do juiz? Do médico é prescrever, do juiz é dar a sentença, e do paciente de fazer aquilo que foi orientado a ser feito. Então veja que Jesus está falando assim, a minha parábola, e Lucas é médico, Lucas está falando o seguinte, a parábola que Jesus está contando é o seguinte, tem esse dever. Agora, a gente gosta muito de falar dos nossos direitos, né? Tem um direito, e os seus deveres? Você cumpre os seus deveres? Então qual que é o seu dever como cristão? Orar. Orar de qualquer jeito? Não, orar sempre, todo dia. Eu lembrei até daquele hino, né? Em constante oração, vem o meu coração na presença de Deus derramar. É que Deus não sentiu que a tua alma se abriu quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Ou seja, uma oração constante. É o que Paulo vai falar em Tessalonicenses. Orar sem cessar. Estou trabalhando, o Rafael está lá, trabalhando lá na Electro, está orando. O Mário está fazendo massa lá, construindo, está orando. A Kika está fazendo lá as empadinhas, está orando. A Natália está lá me ouvindo agora, está orando pelas crianças. Aí é o enfermeiro que está lá fazendo o acesso para colocar o medicamento, está orando. É alguém que está na cozinha e está ali, enquanto vai subindo aquele calor, aquele vapor. Até deu fome agora, hein? Um cuscuz, assim, um cheiro de cuscuz subindo assim, com carne de sol, carne seca, enfim. E aí a cozinheira está lá orando. É a professora que está lá na lousa, né? Lousa é coisa antiga, né? Está lá no tablet, na lousa digital e tal, mas ela está orando. Então é oração sem cessar. E por que nós deixamos de orar por tantas demandas que já estavam no nosso coração? E aí o texto vai falar o seguinte: orar e nunca esmorecer. E essa expressão é muito interessante, porque esmorecer é sem desfalecer, sem desanimar. Agora, sejamos honestos conosco mesmo. Quantas vezes nós desanimamos, hein? Quantas vezes nós esmorecemos? Quantas vezes o desânimo abateu sobre nós? Quantas vezes deu preguiça de entrar no culto de oração? Quantas vezes nós paramos por medo? Falar, estou com medo, estou cansado, meu coração está falhando, estou perdendo a força e tal, não sei o que, e a gente vai deixando de lado a nossa agenda de oração. Agora, preciso encerrar o texto aí no versículo 8, porque meu tempo ali já está terminando, quando Jesus diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, ou seja, Deus fará justiça
aqueles que temem, aqueles que oram, aqueles que buscam, aqueles que perseveram. Essa é a mensagem. Contudo, e ele faz uma pergunta fantástica: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Porque tem muita gente falando de fé, mas não tem vida de oração. E fé e oração andam colados, não tem divórcio. Aí hoje a gente fala assim: nossa, aquela pessoa tem muita fé. Qual que é a agenda de oração dela? Qual que é a vida de oração dela? E a pergunta de Jesus é o seguinte: quando o Filho do Homem voltar na sua segunda vinda, ele achará fé na terra? Ele achará uma igreja militante em oração, uma igreja que não está dormindo, que está orando, que é uma igreja que está buscando a presença dele, buscando mais santidade? Que tipo de igreja Jesus vai encontrar? Ou que tipo de crentes Jesus vai encontrar quando ele vier e pisar aqui na terra? Olha que pergunta. Ele vai achar fé no seu coração? Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. E só ora a Deus com essa devoção que Jesus está ensinando quem tem fé em Deus. Quando você fecha a porta do seu quarto e fala assim: Deus, eu não estou te vendo fisicamente, mas eu sinto a tua presença, eu sinto que o Senhor ouve e eu também ouço a tua voz. Isso é fé. Agora, o que nós precisamos ser? Uma igreja que tem muita fé. Não quem fica colocando faixa aí, vai ter milagres, vai chover cura e bênção, todo mundo vai ser rico, vai ter carro importado, vai viajar, não sei o que, nada disso. Fé no sentido de que Deus vai dar a sentença final. Louvado seja Ele. Ele é o grande juiz. Ele vai julgar as tuas causas. Ele está ouvindo as suas orações. E Ele tem a palavra final. Não é o médico, não é o patrão, não é o encarregado. E aí você não precisa ficar preocupado na lista de corte da empresa. Você não precisa ficar preocupado se alguém vai puxar seu tapete, se você não vai conseguir a cirurgia, o medicamento. O que você tem que confiar, meu irmão, minha irmã, é que Ele é um Deus justo. Isso nós já sabemos. Agora a pergunta é: você tem fé? E só ora ou só busca a presença de Deus nesse sentido, sem esmorecer, quem tem fé. Eu oro, peço a Deus que o meu coração não desanime, que eu não me renda ao sono. Porque aí Paulo vai escrever isso, né, aos Efésios: desperta, ó tu que dormes. Eu fico imaginando Paulo chegando lá na igreja de Efésios falando assim: ó, vocês não têm fé não? Que nem o nosso pastor brinca com a gente: não, vocês não têm casa não? Paulo chegando lá na igreja falando: vocês não têm fé não? Porque às vezes a pessoa faz um pedido e nem ela acredita no pedido que ela está fazendo. É o que Jesus está falando: ó, quando o Filho do Homem voltar aqui, vai ter fé na terra? Eu espero que Deus fale ao meu e ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.